E aí, como é que você está? Tudo bem? O nosso estudo de hoje será sobre a revelação da missão de Allan Kardec. Nós vamos reviver esse momento histórico da doutrina espírita e vamos conversar um pouco sobre como o mundo espiritual escolheu o professor Rivaio para trazer a mensagem do Consolador prometido para a humanidade. Eu espero que você tenha paciência de nos acompanhar um pouco mais nesse estudo e aprender como se deu a seleção de Allan Kardec para trazer para todos nós a codificação da doutrina espírita. Antes de entrarmos no tema propriamente dito, nós temos que fazer um destaque sobre o nome Allan Kardec. Allan Kardec vai assumir esse nome a partir do ano de 1857, mas ele é selecionado para a missão antes disso. No ano de 1856 ele é selecionado para a revelação da doutrina espírita pelo mundo espiritual. E nós vamos chamar Kardec de Kardec, que é o nome que ele é mais conhecido. Mas o nome original de Kardec era Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Era um grande pedagogo, um grande estudioso francês, que tinha uma produção científica bastante intensa, com várias obras publicadas. E ele vai adotar esse pseudônimo de Allan Kardec somente em 1857. E como é que ocorreu essa mudança? Em uma sessão espírita, no ano de 1857, um dos seus espíritos, que tinha maior intimidade com ele, que era o espírito Zéfiro, revelou para Kardec que ele havia convivido com ele, revelou para o professor Rivaio que ele havia convivido com ele e outras encarnações nas Galhas, numa das encarnações anteriores. E que na época eles eram druidas e viviam na região das Galhas, e na época que o espírito Zéfiro conheceu o professor Rivaio, ele se chamava Allan Kardec. E a partir dessa revelação do espírito Zéfiro, o professor Rivaio resolve escolher o nome de Allan Kardec para divulgar a doutrina espírita. Por duas principais características: por ser um grande cientista com extensa produção literária, ao deixar de assinar suas publicações com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivaio e passar a assinar com o nome de Allan Kardec, ele faz a separação clara das suas áreas de atuação. Ele já era um educador e autor de obras pedagógicas e desejava separar distintamente a sua produção científica da sua produção espiritual. Por isso, ele adota o pseudônimo de Allan Kardec. E dessa forma, ele garantia a imparcialidade, porque ele queria que os ensinamentos da nova doutrina que ele estava recebendo do mundo espiritual fossem julgados pelo seu conteúdo racional e lógico, e não pelo peso do nome que ele tinha pelas publicações anteriores que ele tinha realizado na área de ensino. Feita essa introdução, vamos então analisar agora como é que era o ponto de vista do mundo espiritual para trazer o Consolador prometido. Jesus havia nos prometido, desde a época que ele encarnou no planeta Terra, que enviaria para todos nós o Consolador prometido, pois naquela época nós não tínhamos condições de entender tudo que o Mestre estava pregando. E é chegado o momento, Jesus irá enviar para a humanidade o Consolador prometido. Eu fico imaginando o desafio dessa equipe de codificação. Ela precisava selecionar a pessoa na Terra que receberia aquela mensagem. E precisava, além de selecionar aquele espírito, convencer daquele espírito da missão importante que ele iria desempenhar. E o escolhido é o professor Rivaio. E a equipe espiritual, comandada pelo Espírito da Verdade, nós vamos falar daqui a pouco mais sobre esse espírito, escolhe o professor Rivaio e passa a ter esse desafio de convencer o professor Rivaio a aceitar trazer o Consolador prometido para o mundo. Kardec já estava encarnado, não tinha acesso pleno às suas vidas passadas, ao que havia feito em vidas anteriores. E talvez ele não acreditasse, ao saber da missão que recebesse, que aquela realmente seria a sua missão. Essa equipe de iluminados era formada por vários espíritos, dentre os quais eu posso destacar São Luís, Santo Agostinho, Paulo de Tarso, João Evangelista e tantos outros, como Fénelon, Hahnemann, diversos que aparecem nas obras de Allan Kardec. E quem comandava essa equipe era o Espírito da Verdade, que uns dizem ser o próprio Jesus, trazendo de volta à Terra a sua mensagem. E é esse convencimento que o mundo espiritual precisava fazer. Kardec tinha, então, como seu anjo guardião, seu espírito protetor,
justamente esse espírito da verdade que aparecia para Kardec nos momentos mais decisivos das decisões que precisavam ser tomadas para a revelação da doutrina espírita. E além disso, Kardec tinha ainda dois grandes amigos espirituais que eram muito próximos dele. O primeiro era o espírito de São Luís, que orientava bastante Kardec. E o segundo é justamente Zéfiro, que nós já comentamos, que é esse espírito familiar que revela a Kardec que ele havia sido um druida em encarnação passada. Esses três espíritos, sob o comando do Espírito da Verdade, mais São Luís e Zéfiro, vão trabalhar diretamente com Kardec na vinda do Consolador prometido que Jesus havia colocado no Novo Testamento. E qual era o grande desafio dessa equipe espiritual? Como esses espíritos vão convencer Kardec a mudar todas as suas prioridades? Ele era um cientista dedicado à produção literária profunda da pedagogia, seja na língua francesa, na matemática e outros ramos da ciência. Como é que iam convencer esse professor a falar de coisas que talvez ele não tivesse muito contato, como religião, novas vidas e etc. Kardec sempre foi uma pessoa simples e discreta, mas por força dessa missão que ele ia receber, ele ia ter que se expor ao mundo. Como convencer o professor Rivaio a aceitar essa missão? O mundo espiritual precisava de um grande espírito encarnado que pudesse coordenar essa grande missão que era trazer de volta o Consolador prometido por Jesus e organizar todas as informações que seriam passadas naquela doutrina nova, para entendermos perfeitamente os ensinamentos de Jesus. O espírito escolhido para isso, espírito escolhido por Deus, pelo mundo espiritual, é o professor Hippolyte Denisard Leon Rivaio. Cabia a essa equipe da codificação coordenada pelo Espírito da Verdade apresentar tudo de forma lúcida e equilibrada a respeito da missão que o professor Rivaio deveria executar. E é essa história que nós vamos contar, de como foi feito esse contato, de como Kardec foi convencido para bem cumprir toda essa missão. Eu espero que você navegue conosco nos próximos minutos para aprender um pouco mais sobre essa linda missão que Kardec desempenhou. Vamos em frente. A primeira comunicação do mundo espiritual. O processo de revelação da missão de Kardec se dá basicamente por três comunicações do mundo espiritual, que marcam o processo de reflexão profunda do professor Rivaio, que culminou na sua aceitação da missão. E é isso que nós vamos estudar. Tudo começa no dia 30 de abril de 1856, quando o professor Rivaio está na casa de um dos seus amigos, o senhor Rustam. Lá está o professor Rivaio e outras pessoas presenciando uma conversa, presenciando as conversas sobre o que estava acontecendo dentro do espiritualismo, com as mesas girantes, etc., conversando sobre o contexto da França, da situação política daquele país que estava bastante movimentado nos últimos anos. E, antes de entrar na comunicação propriamente dita, eu gostaria de fazer uma parte para nós entendermos o contexto histórico da França à época, para entendermos o momento que o Consolador prometido é enviado por Jesus para todos nós. A França tinha superado a Revolução Francesa, que tirou a monarquia do poder, tirou o absolutismo do poder, mas matou todos que discordavam dos seus ideais, inclusive se mataram entre si os revolucionários, tentando um querer ser maior do que o outro para permanecer no poder da França. E com a chegada do período napoleônico a partir de 1799, que vai até 1815, Napoleão Bonaparte passa a governar a França, e esse governo tem início com o golpe do 18 Brumário em 1799. Ele consolida os interesses da burguesia e espalha os ideais da Revolução Francesa. O período inicial do governo de Napoleão é por forma de consulado. É uma fase de recuperação econômica, de estabilização política. Napoleão assume como primeiro cônsul e passa a comandar em França. Mas o orgulho sobe ao poder, sobe a cabeça, o poder mexe com aquele espírito que tinha recebido do plano espiritual essa grande missão de pacificar a França para a chegada de Kardec. E nós vemos surgir em 1804, que vai perdurar até 1815, o Império Napoleônico, onde Napoleão é coroado imperador e ele expande os domínios franceses
por grande parte da Europa por meio de conquistas militares. E o seu governo vai terminar no ano de 1815, quando ele é derrotado na Batalha de Waterloo, e tentou ainda, por um governo de 100 dias, se manter no poder sem sucesso. A monarquia volta, tira Napoleão do poder. É o período que nós chamamos da Restauração dos Bourbons, que vai de 1815 a 1830, com os governos de Luís XVIII e de Carlos X. Esse período, em 1830, quando tentou revogar as liberdades civis, que tentou fechar o parlamento, provoca a grande revolução de 1830, forçando Carlos X a abdicar, e aí surge na França a monarquia de Júlio, comandada pelo rei Luís Filipe I, conhecido como rei burguês, que sobe ao poder sob uma nova Constituição. Seu governo volta a priorizar os interesses da burguesia e do setor financeiro, ele expande a industrialização. No entanto, a exclusão da classe trabalhadora do poder causou a Revolução de 1848 na França, que vai fazer surgir a Segunda República Francesa, que só dura 4 anos, de 1848 a 1852. E, derrubando a monarquia, estabelece a República. Tem um governo provisório para acertar tudo. E, entre 1848 e 1852, aparece novamente o governo de um outro Napoleão, que agora era sobrinho de Napoleão Bonaparte. Ele é eleito presidente na Segunda República Francesa com a maioria de votos populares. Impedido por lei de se candidatar à reeleição, ele desfecha um golpe de Estado no 2 de dezembro de 1851 e, através de um plebiscito, ele dissolveu a Assembleia e, um ano depois, no 2 de dezembro de 52, proclama o Segundo Império Francês, coroando-se como imperador Napoleão III. É nesse momento que nós estamos na França, depois dessas várias crises sociais, crises de governabilidade, é nesse terreno que vai chegar o Consolador prometido. A criação do Segundo Império era uma tentativa de organizar o caos social francês, que se instala na França desde 1789, com a chegada da Revolução Francesa ao poder. Feita essa análise histórica, vamos continuar a navegar sobre a missão de Rivaio, né? E nós estamos no dia 30 de março de 1856, mais para frente um pouquinho. É assinado em Paris um tratado que põe fim à Guerra da Crimeia, que foi de 1853 a 1856. Um conflito que chamou muita atenção do mundo, porque é a primeira guerra moderna da história com uso de tecnologia industrial, com o uso dessa tecnologia a serviço dos exércitos, emprego do telégrafo, do barco a vapor, das fotografias de combate, era o aumento do poder de destruição abusivo. É nesse momento que o plano espiritual resolve se comunicar com Kardec, logo após a assinatura do Tratado de Paz dessa Guerra da Crimeia. E aí vem a mensagem. Nesse dia de 30 de abril de 1856, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, Kardec, já tinha estudado o magnetismo há mais de 30 anos. Ele estava na casa do senhor Roustan, na tentativa de entender aquele fenômeno magnético. Deixa eu só conferir se eu não mudei aqui, que eu falei 30 de abril, só conferir se é 30 de abril correto. 30 de abril de 1856. Kardec está lá na casa do senhor Roustan, tentando entender um pouco desse fenômeno magnético, presenciando uma sessão espírita. E naquele momento chega uma mensagem de um espírito que não se identifica. Esse espírito faz comentários sobre as transformações sociais que começavam a perder seu destaque na França. Ele faz esse comentário porque aquelas transformações sociais estavam sendo abaladas pelo positivismo que surgia de Auguste Comte. Queria priorizar o materialismo, a razão, em detrimento da parte espiritual. E esse positivismo estava abalando aquelas revoluções sociais todas que haviam na França. O positivismo era uma corrente filosófica criada pelo pensador francês Auguste Comte naquele século XIX. A teoria defende que o conhecimento científico positivista ele é aplicável, rejeitando as explicações baseadas em dogmas religiosos. Tinha tudo que ter uma explicação científica para a chegada a uma conclusão sobre qualquer crença.
Estava sendo anunciado naquele momento a destruição daquela religião dogmática como a referência central na vida das pessoas. Surgia o positivismo, trazendo a razão. E é nesse momento que esse espírito se comunica na casa do Senhor Rustam. E ele dá a seguinte mensagem: por um momento tudo será destruído, não haverá religião, e uma será necessária, uma verdadeira, bela e digna do Criador. Essa mensagem assusta todos os presentes. Assusta completamente. E aí, após dar essa mensagem, após escrever isso, o Espírito se dirige diretamente ao professor Rivaio, que estava na casa do Senhor Rustam. A cesta que estava na mesa, que era aquele código de letras que ela ia gerando para fazer as frases, aponta diretamente para o professor Rivaio, e ele é tomado de profunda emoção, porque ao apontar para o professor Rivaio, a cesta escreve e vai escrever: quanto a ti, Rivaio, essa é a tua missão. Aquele espírito havia acabado de dizer que por um momento tudo será destruído, não haverá religião, e uma será necessária, uma verdadeira, bela e digna do Criador. E aquele espírito está dizendo, sem se identificar, que essa é a missão do professor Rivaio. Rivaio fica extremamente comovido, talvez tenha se abalado emocionalmente. Resolve não perguntar mais nada e vai para sua casa meditar sobre essa revelação. E mais para frente nós vamos ver a segunda comunicação, pouco mais de um mês depois. Lá está Kardec no dia 7 de maio de 1856. Só que lá está presente uma médium, que é a senhora Jafé. Na mesma casa, através de uma médium que também já tinha sido a mesma médium que tinha feito a primeira comunicação. A senhora Jafé vai passar para Kardec a segunda comunicação. Só que agora o espírito se identifica, não sei se é aquele primeiro. O espírito que está comunicando naquele momento é o espírito de Hahnemann, o fundador da homeopatia, que era muito admirado por Kardec. Kardec havia estudado a homeopatia. Esse espírito, ao se manifestar, é indagado por Kardec. Kardec pergunta àquele espírito: eu posso confirmar a comunicação que recebi a mês passado anteriormente, recebida de um espírito, e não cita mais nenhum detalhe sobre aquela comunicação. E a resposta de Hahnemann é bastante enigmática. Hahnemann responde para Kardec: sim, se você observar os teus sonhos, as tuas tendências e o tema praticamente constante de tuas meditações. Essa revelação não deveria te surpreender. Essa é a resposta do espírito Hahnemann. E esse espírito destaca 3 pontos. Se você observar os teus sonhos, as tuas tendências e tudo que você meditava, você não pode se abater. E aí, essa confirmação é decisiva para Kardec, para que ele pudesse acreditar na primeira mensagem. Porque Hahnemann diz a Kardec que para tudo fazer sentido, ele tem que observar os seus sonhos, as suas tendências e os temas das suas meditações. Kardec sonhava sempre em melhorar a vida de todos. Hahnemann diz a Kardec que para tudo fazer sentido, ele tem que observar esses 3 campos: os sonhos, as tendências e as meditações. Hahnemann mantém Kardec em um momento de precisão. Kardec, nessa época, era um espírito já bastante adiantado na sua encarnação. Podemos dizer que ele era velho para o período da época. Kardec tem 54 anos. É um espírito maduro. Ele pede que Rivaio observe esses 3 campos. É como se ele perguntasse para Kardec: qual é o tema mais importante da sua vida? Por que você se assustou quando veio essa determinação? É isso que ele quer dizer a Kardec. Por que nós vamos entender que essa pergunta muda drasticamente a forma como Kardec vê as coisas? Por uma razão bem simples. Tudo isso teve um impacto profundo na alma de Kardec. Ele causa uma profunda emoção em Kardec, essa comunicação de Hahnemann, confirmando já a emoção que ele havia sentido na primeira comunicação.
Hahnemann toca num ponto que ninguém sabia, e nós só vamos saber 10 anos depois, em 1866, quando Kardec publica que os seus sonhos, as suas tendências e as suas meditações frequentes estavam sempre ligadas a se fundar uma nova religião que unisse a todos, a se falar de reencarnações de vidas sucessivas. Hahnemann toca naquela comunicação com Kardec um ponto que ninguém sabia que o professor pesquisava. Kardec tinha os desejos mais profundos pela justiça universal e pela execução da lei divina. Buscava o seu autoconhecimento, buscava o seu aperfeiçoamento moral. Kardec queria melhorar a religião do mundo, da humanidade. Meditava sempre no progresso moral, na justiça divina e nas vidas sucessivas. A partir daquele momento, Kardec já começa a ter certeza qual é a sua verdadeira missão. E essa parte dessa lembrança de Hahnemann, eu fiz uma pesquisa e achei no Nouveau Dictionnaire Universel, de Maurício Lachatre, que está no tomo 1, quando você vai lá procurar o verbete de Allan Kardec. É de 1865 essa publicação. Diz o seguinte sobre Kardec: nascido na religião católica, porém educado num país protestante, os atos de intolerância que teve de suportar devido a essa situação o impulsionaram desde a idade de 15 anos a conceber a ideia de uma reforma religiosa, para a qual trabalhou em silêncio durante longos anos, com o pensamento de chegar à unificação das crenças, mas faltava-lhe o elemento indispensável para a solução desse grande problema. O Espiritismo veio mais tarde lhe fornecer e imprimir uma direção especial aos seus trabalhos. Veja, esse texto Kardec nos revela que desde os 15 anos ele está estudando a ideia de fazer uma reforma religiosa. Ele queria unificar as crenças que dividiam a humanidade. Então nada era novo na mente de Kardec. Quando Kardec está nesse segundo momento da revelação de sua missão, quando Hahnemann diz sobre seus sonhos, sobre as meditações, ele já é um homem de 54 anos e está desde os seus 15 trabalhando para unificar as religiões. Nada é por acaso no planejamento espiritual. É por isso que ele se emociona muito com essa mensagem de Hahnemann, porque essa segunda comunicação vai cada vez mais direcionando ele para a sua missão. Cabe destacar que o plano espiritual é tão perfeito que se Kardec negasse a missão, já havia um outro espírito pronto para exercer essa função, que é o espírito de Leon Denis, mas isso não é o objetivo da nossa abordagem de hoje. Quando essas mensagens chegam, ele começa a se dar conta, o professor Rivaio começa a se dar conta, que ele vai conseguir realizar o seu maior sonho, que é essa reforma religiosa da humanidade. Por meio do estudo dos fenômenos mediúnicos, ali estava o complemento que faltava a Kardec para fazer essa reforma religiosa. Desde os 15 anos de idade, ele estudava particularmente o catolicismo e o protestantismo. E agora vai começar a surgir os fenômenos mediúnicos, que vão trazer a solução do problema para tentar unir talvez essas duas correntes. Ele já estava estudando esse assunto há 4 décadas. As mensagens vieram para certificar que aquele trabalho que ele fazia não era em vão, já era o trabalho de 40 anos no anonimato. Rivaio se prepara durante toda a sua encarnação para a chegada da revelação desse momento, para a chegada desse contato espiritual. Nós precisamos levar isso em consideração sempre que vamos estudar o trabalho de Kardec, porque ele é um reformador religioso, mas sua missão não começa com os contatos dos espíritos. Ele já vem se preparando para essa missão há 40 anos. E Kardec faz uma nova pergunta ao espírito Hahnemann naquele 7 de maio de 1856. Para realizar essa missão, como eu entendo, são necessários meios de execução que estão muito longe do que eu possuo. É mais um questionamento. Ele afirma para o espírito que está se comunicando com ele que ele não tem meios, ele até quer fazer aquela missão, mas ele acha que ele não tem meios. Esse é o segundo questionamento que ele faz para Hahnemann. Kardec não questiona a informação de Hahnemann. Ele vai além, ele já está meio que aceitando a missão.
Ele parece que já compreendeu a sua missão. Ele expõe a necessidade que ele tem de recursos para bem cumprir aquela missão. Porque ele não pode improvisar, a missão é muito importante. Depois de quase 40 anos de estudo, Rivaio sabia que não tinha os meios necessários para trazer aquela boa nova ao mundo. Era como se Kardec perguntasse para Hahnemann: tudo bem, eu vou cumprir essa missão, mas como é que eu vou realizar essa missão? E Hahnemann dá aquela resposta brilhante: deixe a providência fazer sua obra e você será atendido. Deixe a providência fazer sua obra e você será atendido. É mais ou menos a mesma resposta que Deus ordena a Abraão quando pede para que ele largue tudo e inicie uma jornada com o povo hebreu rumo ao desconhecido. Deus diz para Abraão: confia na providência divina. É a mesma coisa que Hahnemann está falando para Kardec. Aceite a missão e confia na providência divina. Só por aí nós podemos perceber o tamanho do espírito que foi Allan Kardec. Numa sessão realizada no dia 25 de março de 1856, nós vamos voltar aqui agora para falar um pouquinho sobre como Kardec descobre quem é o seu anjo guardião. Foi em 1856, um pouquinho antes de chegarem as mensagens do mundo espiritual, na casa do senhor Baudin, que uma noite, estando em seu gabinete de trabalho, Kardec ouve dentro de casa. Vamos relembrar um pouquinho para a gente entender, para chegar nesse espírito da verdade. Eu estou lendo um pouquinho aqui para melhor explicar para vocês. Kardec está trabalhando no seu escritório em casa e começa a ouvir pancadas nos móveis. Começa a ouvir uma série de pancadas nos móveis. Essas pancadas chegam ao ponto que até a sua esposa Amélie Boudet também começa a ouvir. E a esposa Amélie Boudet chega para Kardec e diz: você ouve golpes persistentes na divisória? Cada vez que a gente procura de onde vêm esses golpes param. E Kardec vai ter a revelação sobre o que seriam aqueles golpes no dia 25 de março de 56, meses antes de receber as mensagens do plano espiritual. Kardec de início não tinha se preocupado muito com aqueles movimentos, que aconteciam na sua casa. Mas no dia 25 de março de 1856, na casa do senhor Baudin, Kardec relata aquele fato das pancadas, fala que a Amélie também tinha ouvido aqueles fatos, e se realiza um diálogo naquela sessão espírita na casa do senhor Baudin, no dia 25 de março de 1856. E a resposta espiritual é a seguinte: sem dúvida ouviste o fato de que acabo de citar. É a pergunta, desculpe, que Kardec faz ao espírito que estava comunicando. Sem dúvida ouviste o fato que acabo de citar. Poderias dizer-me a causa dessas pancadas que fizeram ouvir com tanta persistência? E aquele espírito responde: era o teu espírito familiar. Mas com que objetivo esse espírito bateria assim nas paredes, diz Kardec? Porque ele queria despertar sua atenção. Ele queria se comunicar contigo, ou seja, ele vai receber a primeira mensagem no dia 25 de março de 56 sobre esse espírito. Poderias dizer-me o que é que ele queria de mim? O espírito responde: podes perguntar a ele mesmo, porque ele está aqui. Meu espírito familiar, quem quer que sejais, vos agradeço por ter vindo me visitar. Quererias me dizer quem sois? Pergunta Kardec. E aí o espírito se revela: para ti me chamarei Verdade, e todos os meses aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Era o espírito da verdade. Ontem, quando batestes enquanto eu trabalhava, continua Kardec, tinhas alguma coisa em particular para me dizer? O espírito da verdade responde: o que tinha a dizer-te era sobre o trabalho que tu fazias. O que escrevias me desagradava e queria te fazer cessar. E Kardec continua o seu diálogo com seu anjo guardião. A vossa desaprovação era sobre o capítulo que eu escrevia ou sobre o conjunto do trabalho? O espírito da verdade responde: sobre o capítulo de ontem, eu te fiz julgá-lo, tornar a lê-lo esta noite. Encontrarás as faltas e as corrigirás. Kardec diz: eu mesmo não estava muito satisfeito com esse capítulo, e o refiz hoje. Está melhor? O espírito responde: está melhor, mas não está bom ainda. Lê da 3ª à 30ª linha e reconhecerás um grande erro.
E Kardec diz, mas eu rasguei o que eu fiz ontem. O Espírito diz, não importa. Essa dilaceração não impede a falta de substituir. Releia mentalmente, conseguirás achá-la. E Kardec continua o diálogo. O nome verdade que tomastes é uma alusão à verdade que procuro. E o Espírito responde, talvez. Ou pelo menos é um guia que te protegerá e te ajudará. Eu posso evocar você em minha casa? Kardec pergunta para o Espírito da Verdade. A resposta é sim, pode. Mas eu vou te assistir pelo pensamento. Mas para as respostas escritas na tua casa, não será senão em muito tempo que poderás obtê-las. Poderias vir com mais frequência do que todos os meses? E o Espírito responde, sim, mas não prometo senão uma vez por mês até a nova ordem. E Kardec quer saber um pouco mais sobre aquele Espírito. Animais, algum personagem conhecido sobre a Terra? O Espírito responde, eu te disse que para ti, meu nome é verdade. Esse para ti queria dizer a descrição que aquele Espírito pedia a Kardec. E diz, terminando a sua comunicação, disso não saberás mais. Esse é o Espírito que vai coordenar a missão do Kardec. E é esse Espírito que vai trazer a terceira comunicação, a mais importante comunicação. Kardec está na casa do Sr. Baldin, o Espírito se comunica pela médium, Caroline Baldin, filha do Sr. Baldin, é um Espírito muito conhecido de Kardec, era o Espírito da Verdade. Era o anjo guardião que já havia se revelado antes a Kardec, que havia se manifestado algumas vezes para Kardec, influenciando o seu pensamento, quer por mensagens. Ele pode reconhecer os fluidos daquele Espírito, porque ele sente um bem-estar muito grande com a aproximação daquele Espírito. E aí Kardec sente a presença daquele Espírito. E assim como perguntou a Hahnemann, vai perguntar a ele dizendo o seguinte, bom Espírito, eu gostaria de saber o que você pensa da missão que alguns espíritos me indicaram. Peço que me diga se essa indicação de minha missão é uma armadilha para mim, vai descer. Vejam bem, né? Se é uma armadilha, para mim vai descer. Como sabeis, tenho, sem dúvida, imenso desejo de contribuir para a propagação da verdade. Mas entre um simples operário e um comandante, missionário de uma grande distância, entre um simples operário e um comandante missionário, então ele se coloca como simples operário, reconhece que a missão que ele vai fazer é de um comandante missionário. Ele diz que entre um simples operário e um comandante missionário há uma grande distância e eu não compreendo o que possa justificar essa oportunidade. Aí vem a resposta do Espírito da Verdade. Olha que resposta brilhante. Eu confirmo o que foi dito. Mais tarde terás as explicações que hoje te faltam. Poderá triunfar ou falir. Nesse caso, Deus te substituiria, pois a vontade de Deus não depende de um único homem. Nunca fales da tua missão, pois isso seria uma forma de causar o seu fracasso. Ela só pode se justificar com uma obra realizada e você ainda nada fez. Se você bem realizar tua missão, os homens cedo ou tarde a reconhecerão, porque é pelos frutos que se reconhece a árvore. Veja bem, meus irmãos, o Espírito da Verdade está dizendo que Kardec precisa cumprir a missão sem falar nada, sem se envaidecer, guardando a humildade, guardando certa reserva do que está fazendo, pois essa missão só pode vir à tona quando ela estiver concluída. E ele alerta que Kardec pode falir, mas que já tem espírito preparado. Eu já comentei que esse espírito é Leon Denis. Eu fico imaginando como é que estava o mundo espiritual no momento que o Espírito da Verdade vem trazer a missão para Kardec. Eles têm um desafio extraordinário, que é obter o sim de Kardec. Kardec poderia não aceitar aquela missão. Como que a equipe espiritual vai obter uma resposta consciente? Porque não precisa ser o sim por sim, teria que ser aquele sim com consciência do tamanho da importância da missão. Kardec já entendeu a sua missão naquele momento, mas precisa ter plena consciência dos enormes desafios que irá enfrentar. Estaria o professor Rivaio disposto a pagar esse preço?
Quais são as ações estratégicas que a equipe de codificação vai fazer para convencer Kardec? Primeiro, a confirmação da missão indicada por outros espíritos e pelo Espírito da Verdade. São 3 mensagens distintas de espíritos diferentes, confirmando a missão de Kardec. A segunda estratégia. Serão expostas a Kardec todas as dificuldades que ele terá que enfrentar, para ver se ele aceita ou não. É explicado a Kardec a dureza, como será árdua a sua missão. Nós vamos ver daqui a pouco. E quem vai explicar isso é o Espírito da Verdade. E aí, com essas estratégias, eles buscam obter uma resposta consciente, uma resposta responsável do professor Risaio. E para que essa resposta fosse responsável, ele precisaria ter o exato valor, a exata noção do custo emocional, espiritual, familiar, moral e físico que ele teria que gastar para cumprir aquela missão. O diálogo entre Kardec e seus anjos do guardião, seu Espírito da Verdade, é composto de 3 pontos básicos que nós vamos começar a analisar a partir de agora. Estamos adiante de um dos textos mais valiosos da codificação espírita, que mostra a grande intimidade de Kardec. Estamos de frente para as orientações mais valiosas que ele recebeu. E isso vai nos dar a exata capacidade de entender tudo o que ele escreveu e o tamanho da missão que ele executou. O primeiro ponto do diálogo é entre o Espírito da Verdade e Kardec. Kardec vai perguntar: bom espírito, eu gostaria de saber o que você pensa da missão que alguns espíritos me indicaram. É a pergunta que nós lemos anteriormente. Peço que me diga se essa indicação de minha missão é uma armadilha para me envaidecer. Kardec já percebe o tamanho do problema. Como sabeis, como sabeis, sem dúvida, o imenso desejo, vamos repetir, como sabeis, tenho, sem dúvida, o imenso desejo de contribuir para a propagação da verdade. Mas entre um simples operário e um comandante missionário há uma grande distância. E eu não compreendo o que possa justificar essa oportunidade, dado de que outros possuem mais talentos e mais qualidades que eu. Vemos uma pergunta pensada, muito bem elaborada por Kardec. Ela não surgiu no momento do diálogo. Talvez Kardec já tivesse preparado essa pergunta para fazê-la ao Espírito da Verdade, para tentar descobrir melhor as suas responsabilidades. Kardec começa a pergunta com 2 palavras, bom espírito. Kardec usava esses termos para pessoas que ele amava. Sempre que ele escrevia para a esposa, se referia a ela como boa Amélie ou querida Amélie. Para Kardec, o bom era um termo íntimo. Isso reflete a intimidade que ele tinha com seu anjo guardião. Kardec sabia que o Espírito da Verdade, seu anjo guardião, estava sempre por perto, por causa da mediunidade sensitiva que ele tinha de se sentir bem quando aproximava-se esse espírito. Quando ele pergunta, ele não tem mais dúvida da sua missão. Ele não está questionando as informações que ele recebeu, vejam bem. Ele agora pergunta se ele vai ter condições de cumprir aquela missão, porque ele se considera um operário. Ele não quer saber se aquelas mensagens que ele recebeu mais são verdadeiras ou falsas. Mas ele quer saber se não é uma armadilha, para que ele se envaideça, para que cresça o seu orgulho. Ele usa a expressão como sabeis, que revela grande intimidade com seu anjo guardião. Kardec diz que tem um imenso desejo de servir e entra com a sua dúvida. Eu me vejo como um simples operário. E os espíritos me disseram que você é um comandante missionário. E a distância entre os 2 postos é muito grande. Eu me vejo como soldado, eu não sou como general. Como que vai acontecer isso? Só estou perguntando isso porque eu não entendo por que me colocaram nesse posto de general. Eu vejo pessoas que têm muito mais talento que eu, que estão mais bem preparadas para cumprir essa missão. E agora vamos analisar a resposta do Espírito da Verdade. Eu confirmo o que te foi dito. Não mais tarde terás as explicações que hoje em te falta. Ora, calma, eu confirmo, você é o escolhido. Poderás triunfar ou falir, esse é o alerta. Mas neste caso, Deus te substituirá, pois a verdade de Deus jamais vai depender de um homem só. Nunca fales da tua missão,
pois isso seria uma forma de causar o seu fracasso. Ela só pode justificar-se como uma obra realizada e você não fez nada ainda. Se você bem realizar a tua missão, os homens cedo ou tarde a reconhecerão, porque é pelos frutos que se reconhece a árvore. No dia 7 de maio de 1856, um pouco antes, Hahnemann disse para Kardec, vamos relembrar, a tua missão é cumprir os teus sonhos, as tuas tendências, criar uma verdadeira religião digna e bela, que vai unificar todas as suas religiões. Nós já entendemos essa mensagem um mês antes, que Hahnemann tinha trazido para Kardec. São 3 comunicações, um espírito desconhecido, Hahnemann, e agora o anjo guardião de Kardec, seu espírito da verdade. É o seu próprio anjo guardião que está se comunicando. Ele diz, não fale de sua missão, pois isso seria uma forma de fracassar. Ele fale, você pode falir, ou seja, fique consciente. Não é certo que você vai cumprir a missão. Nós temos a certeza, o mundo espiritual diz que tem a certeza que o escolhido é ele, mas não tem a certeza que ele irá cumprir a missão. Eles estão planejando aquela missão ainda. Tudo vai depender de Kardec. Quanta gente tem anunciado, quantos médicos têm anunciado suas grandes conquistas mediúnicas, mesmo antes sequer iniciar o trabalho. E o Espírito continua, faça bem feito que as pessoas saberão da sua missão pelos frutos. É essa a ordem que o Espírito da Verdade dá a Kardec. Aí está a lógica evangélica. O reconhecimento virá cedo ou tarde, mas não é o principal é a transmissão da mensagem. Kardec não precisa se exibir, ele não vai trazer o Consolador prometido para se exibir. E a exibição seria uma causa de fracasso da missão. Somente depois de cumprida a missão, ela poderia ser evidenciada. Vamos analisar agora o segundo ponto. Quando Kardec compreende aquilo tudo, ele olha para o Espírito da Verdade e olha para o seu anjo guardião e diz, peço a tua assistência e dos bons espíritos para me ampararem e sustentarem a minha missão. Kardec pede amparo porque ele sabe que pode fracassar. Agora ele não duvida mais, ele já entendeu perfeitamente qual é a sua missão. O Espírito da Verdade responde a Kardec, nossa assistência não te faltará, mas será inútil se não fizeres a tua parte. Tens o livre-arbítrio que pode usar como bem entender. Nenhum homem é forçado fatalmente a fazer tal coisa. Veja bem, é o livre-arbítrio que é destacado. Kardec pode escolher, o Espírito da Verdade diz que ele pode escolher não participar da revelação. Eles estão dizendo para Kardec, nós te assistiremos, mas você precisa ser responsável. É o amparo dos espíritos superiores que vai ser dado, mas esse amparo não nos livra das nossas responsabilidades. É isso que o Espírito da Verdade está querendo dizer a Kardec. Cria-se uma relação de elevada responsabilidade compartilhada. Eles, mundo espiritual, revelarão o Consolador prometido. E Kardec encarnado terá que trabalhar em conjunto com a equipe do mundo espiritual para trazer a mensagem para a humanidade. É uma relação austera, elevada e sublime, de um amor maduro entre aquele Espírito da Verdade e o professor Rivaio. E aí vemos agora o terceiro e mais importante ponto. Kardec pergunta para o Espírito da Verdade, quais são as causas que poderiam me fazer falir? Seriam as minhas limitações? Seriam as limitações da minha capacidade? Agora o Espírito da Verdade vai explicar perfeitamente o problema para Kardec. Vamos entender. O Espírito responde, não é a sua falta de capacidade. Mas a missão dos reformadores é cheia de armadilhas e de perigos. A tua é rude, eu te previno, porque se trata de sacudir e transformar o mundo inteiro. Não bastará ocupar-se com a publicação de um livro, 2 livros, 10 livros e descansar tranquilamente na tua casa. Não. A tua missão terá um custo pessoal. Olhe agora que o Espírito da Verdade falará para o professor Rivaio sobre o custo pessoal dessa missão.
Despertarás ódios terríveis contra ti. Inimigos impiedosos se unirão para te arruinar. Tu serás alvo da maldade e da calúnia, da traição, mesmo daqueles que te parecem os mais devotados. Ele está avisando que ele será traído até pelos seus melhores amigos. Tuas melhores instruções serão desprezadas e adulteradas. Mais de uma vez cairás sobre o peso do cansaço. Olha o tamanho do problema que Kardec tem que viver para aceitar aquela missão. E ele continua a mensagem em uma palavra. É uma luta constante que tu terás de sustentar com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e mesmo da tua vida, pois sem ela tu viverias muito mais. Meus amigos, o Espírito da Verdade está falando com Kardec que o fato dele revelar a codificação da doutrina espírita, o Consolador prometido vai tirar anos de vida de Kardec. O Espírito da Verdade faz um raio-x perfeito das dificuldades que serão enfrentadas pelo professor Rivaio. Não seria a limitação de capacidade que poderia fazer Rivaio falir, seriam todas essas dificuldades relatadas pelo Espírito da Verdade. O Espírito começa explicando a missão dos reformadores, as armadilhas e os perigos que têm nos, entre aspas, novos profetas, que às vezes acabam se transformando nos verdadeiros falsos profetas. O Espírito da Verdade alerta Kardec que a missão dele é de ser um reformador religioso, e previne o professor Rivaio sobre a rudeza da missão, porque ele vai reformular o entendimento religioso do mundo todo. É uma missão de amplitude humanitária mundial. Ela é destinada a toda a humanidade. O professor Rivaio é alertado sobre o custo individual daquela missão. O Espírito da Verdade descreve todos os sacrifícios que acometerão o professor Rivaio. Kardec sabe que vai ter muitos desafios. Ele sabe que os próprios amigos mais íntimos irão traí-lo. E aí, o que decidir? Todos vão fazer vão lutar, vão fazer coisas para que Rivaio fracasse na missão. Não é pequeno o número dos que recuam, quando em vez de ser apresentado a eles uma estrada florida para que se cumpra a missão, encontram espinhos embaixo dos pés para caminhar pelaquela estrada. Para esse tipo de missão não basta ter uma inteligência superdotada, sublime. Antes de tudo, é necessário agradar a Deus pela humildade, pela modéstia e pelo desinteresse. Vamos continuar a entender isso, porque eu vou começar a lê-la agora. O segundo ponto a segunda parte da resposta que o Espírito da Verdade havia dado sobre tudo o que Kardec queria passar. Continua o Espírito da Verdade. Então, não é pequeno o número dos que recuam. Quando em vez de uma estrada florida encontro debaixo dos pés apenas espinhos, pedras afiadas e serpentes. Para missões como essa, a inteligência não é suficiente. Antes de tudo, é necessário agradar a Deus pela humildade, pela modéstia e pelo desinteresse, pois ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. O Espírito está dizendo para Kardec, ele precisa agradar a Deus pela humildade, pela modéstia e pelo desinteresse, porque se ele errar um desses 3 pontos, ele vai ser abatido na missão. Em seguida, continua o Espírito da Verdade, para lutar contra os homens é necessário coragem, perseverança e firmeza inabaláveis. É necessário também a prudência e o tato para conduzir as coisas adequadamente e não comprometer o sucesso com atitudes ou palavras impulsivas. É necessário, enfim, devotamento, abnegação e estar disposto a todos os sacrifícios. Devotamento, abnegação, estar disposto a todos os sacrifícios. O Espírito da Verdade utiliza uma linguagem simbólica de forma clara e superior, caracterizando a dificuldade do caminho pela estrada que teria que ser percorrida, utilizando elementos como espinhos, pedras afiadas e serpentes.
Esses três elementos são símbolos diretos que aparecem no Novo e no Antigo Testamento. O Cristo é coroado com uma coroa de espinho, Estevão é apedrejado com pedras afiadas, a serpente é o símbolo da astúcia no contexto do mal. Rivaio será agredido de maneira direta e indireta, de maneira sutil e covarde. É por isso que a gente não pode considerar o professor Rivaio apenas como um grande cientista, porque se assim fosse, ele não ia conseguir cumprir a sua missão. Não é apenas o codificador, dele será requerido muito mais do que sua imensa inteligência. É preciso primeiro, para bem cumprir essa missão, uma aliança com Deus, porque Kardec vai precisar se aliar a Deus, porque terá que lutar contra os homens. O Espírito da Verdade alertou ele sobre isso. Acima de tudo, agradar a Deus. Ele diz como agradar a Deus: pela humildade, pela modéstia e pelo desinteresse. A advertência que o Espírito da Verdade faz: Deus abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Depois vem aí a parte que o Espírito diz que ele vai ter que lutar contra os homens, e para isso ele vai precisar ter coragem, perseverança, firmeza inabaláveis. É aquela coragem com discernimento, sem arrogância, aliada ao tato e à prudência. Uma firmeza calma, serena, tranquila, que será demonstrada por Kardec, nós vamos ver em diversas publicações ao longo da Revista Espírita, mostrando todas as contestações que chegavam, sem perder equilíbrio, sem perder a calma. O Espírito da Verdade encerra o diálogo com Kardec. Vês que tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Ele encerra a mensagem. Vês que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Perceba a confiança do anjo guardião em Kardec. É como se ele tivesse dito: essa missão só depende de você, e você é capaz, você dá conta. O Espírito da Verdade deu a missão e esclareceu todas as dúvidas de Kardec. Caberia a partir de agora a resposta de Kardec no cumprimento da sua missão. E Kardec responde: eu aceito tudo, sem restrições e sem hesitações. Talvez seja essa a frase, eu vou repetir: eu aceito tudo, sem restrições e sem hesitações. Talvez seja essa a frase mais grandiosa que Kardec pronunciou em toda a sua vida. É como se dissesse: eu não tenho nenhuma restrição em me aliar a Deus e a lutar contra os homens, em nome do amor. Nós vamos terminando por aqui. Eu agradeço pela paciência de nos ouvirem até aqui. Espero que vocês tenham entendido como o mundo espiritual escolheu Kardec e como ele comunicou Kardec sobre a sua grande missão, que ele aceitou sem nenhum problema. Depois de entender a gravidade de tudo que ela comportava, Kardec aceita cumprir a missão que foi passada pelo mundo espiritual. E eu termino para que nós reflitamos com a seguinte frase: Kardec não foi um grande escritor, ou apenas o codificador da doutrina espírita. Acima de tudo, o professor Rivaio, Allan Kardec, foi um grande irmão da humanidade sofredora, que nos trouxe o verdadeiro consolo de Jesus materializado na doutrina espírita. Muita paz, muita saúde, muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Deus lhes abençoe.